Luneta Sonora na área. E o tema de hoje é uma coisa que eu estou tentando encontrar e basicamente eu vou tentando e... Peraí. Vocês estão vendo aqui como é que é a organização do quarto, né? Eu deixei essa gaveta aberta, mas eu vou fechar. Pronto. Não tive tempo para fazer isso, ou será que eu esqueci? É um lapso da minha memória, ou sei lá. Mas não importa, é o tempo. E o tema de hoje é justamente esse, o tempo como recurso criativo. O tempo é sempre visto como um inimigo dos criadores, mas será que ele também pode ser aliado? O episódio 211 questiona a forma como lidamos com o tempo dentro dos processos criativos e mostra que até a pressão dos prazos pode gerar inovação. Então, vocês podem ver que desde que eu passei por toda aquela emergência médica, eu tive meu tempo tá todo bagunçado e eu começo as minhas atividades meio mais tarde do que eu gostaria, mas pelo menos as atividades estão acontecendo e a gente faz o que está dentro das nossas necessidades, está dentro do que a gente pode contar, enfim, é um monte de coisas que fazem parte da nossa rotina criativa e de como a gente pode trabalhar melhor essa parte do tempo. Então, de onde eu vou partir? Que não existe criação fora do tempo. É o tempo que organiza ideias, dá maturidade a projetos e muitas vezes ele estimula soluções rápidas e engenhosas. A procrastinação, por exemplo, pode parecer inimiga, mas às vezes é o espaço necessário para que ideias amadureçam no inconsciente antes de ganharem forma. Tipo, uma ideia, ela não nasce assim de uma hora para outra. Ela se desenvolve com o tempo e muitas vezes o tempo que você tem é o tempo que você tem para descansar, é o tempo que você tem para muitas vezes não fazer nada, mas enquanto você não está fazendo nada, a sua cabeça, ela está trabalhando, ela está amadurecendo uma ideia, ela está trabalhando com o tempo que você tem. E muitas vezes eu começo essas atividades próximo de 22 horas. Outra coisa aqui que eu tenho que tirar, pronto. Você começa as atividades perto das 22 horas, entrega as coisas muitas vezes da forma mais corrida e vai levando. Teve trabalho que eu entreguei depois da meia-noite e uma coisa que era rara até um dia desses tem ficado cada vez mais frequente. Mas eu juro que eu vou ajeitar, eu juro que eu vou resolver as paradas em cima do laço. E eu juro que eu vou consertar isso. E tudo bem. É assim que a vida acontece, é assim que se leva a vida. E outra coisa, eu estou falando também sobre diferentes maneiras de ressignificar o tempo. Enxergá-lo não apenas como uma corrida contra o relógio, mas como uma moldura que dá ritmo à criatividade. Em vez de sufocar, ele pode impulsionar. Em vez de limitar, pode guiar. E é assim que eu levo o tempo. Necessariamente eu me guio pelo tempo que eu tenho, pelo tempo que eu consigo administrar, pelo tempo que eu consigo fazer as minhas coisas e a gente vai que vai. Então, esse é o convite que eu faço a você agora. Olhar para o tempo não como obstáculo, mas como matéria-prima do processo criativo. Porque toda boa ideia nasce dentro de um compasso, seja ele lento, seja ele acelerado. E muitas vezes você trabalha com o tempo que você tem e termina muitas vezes não fazendo as coisas como você gostaria. Afinal de contas, quanto mais tempo a gente dedica para fazer as nossas atividades, a caprichar principalmente, porque uma coisa é fazer, a outra é caprichar. Então, quando você capricha na atividade que você faz, você tem um tempo dedicado para isso. Não é um tempo que você perde, é um tempo precioso que você precisa, de certa forma, para lapidar essas ideias que você tem. Então, o que eu trago também? Quando a gente aprende a enxergar o tempo como um recurso, não como obstáculo, como eu acabei de falar,
a gente abre espaço justamente para isso, para que as ideias amadureçam, ganhem forma e se tornem mais consistentes. E é aquilo, a pressa muitas vezes é vendida como sinônimo de produtividade, mas na criação o tempo é o ingrediente que dá sabor. É nas pausas, nos intervalos e até nas esperas, ou até mesmo na hora de dormir, que você não faz nada mesmo, que a mente se reorganiza e as boas ideias florescem. Então, criar é isso. Criar exige ritmo. Cada projeto tem seu próprio tempo de nascer e também ser lapidado. As ideias que eu tive, elas não nasceram de uma hora para outra, elas não nasceram de um dia para outro. Tipo, algumas outras tantas, na verdade. Tipo o 31 Conversas no início de janeiro, que nasceu exatamente no dia, e eu fui lapidando no ar. E vamos que vamos. É isso. Tempo não rouba a criatividade. Ele a cultiva. Quando você para de correr contra ele e começa a caminhar junto, descobre que as ideias certas chegam exatamente quando precisam. Ok? Então esse foi o Luneta Sonora de hoje. Você já sabe que toda sexta-feira tem episódio inédito do podcast na sua plataforma de áudio preferida, de vídeo no YouTube, no Spotify, nos sites e no YouTube eu já falei. Nas redes sociais, @Josivandro vai lá e @Josivandro no X e no Tumblr. E vamos para o que temos na semana que vem. O que temos na semana que vem? Memória coletiva e narrativas digitais. A gente vai discutir como a memória coletiva influencia como contamos e recebemos narrativas no ambiente digital. E eu vou contar um pouquinho mais sobre isso só na semana que vem, ok? Então é isso. Esse foi o Luneta Sonora de hoje. A gente se encontra por aí. Até lá e não desanime.